tempo para ele, porque é o diferencial. O aluno que domina esse tema, ele vai para a prova numa elegância só, ele vai tranquilaço, enquanto os alunos, os concorrentes, ficam super tensos. Se domina esse assunto, que venha. Não vou torcer para cair também, aí já é demais, mas se cair, mata no peito, golaço. E aí eu pego esse erro de tipo, erro de proibição agora, com esse conhecimento, que eu estudo no momento, é o erro de proibição. Isso aqui, eu só usei o erro de tipo para a comparação. E agora também eu vou conseguir entender o 20, parágrafo 1º, que trata das discriminantes putativas. Artigo 20, parágrafo 1º. Eu lembro que quando estudamos o artigo 13, parágrafo 1º, das causas supervenientes relativamente dependentes, eu disse assim, esse artigo é um nojo, 13, parágrafo 1º é um nojo, mas ele não está, ele está no mesmo nível de outros. Aí eu citei o 30, que é um outro nojo, e o 20, parágrafo 1º. 3 artigos do Código Penal destaco como artigos nojentos mesmo. 13, parágrafo 1º, 20, parágrafo 1º, acho que é mal de parágrafo 1º, né? E artigo 30, inferno. E os 3 caem na nossa prova. Isso que é a notícia chata. Os 3 caem. O 13, parágrafo 1º, já derrubamos ele. Já vimos como é que do que se trata, como é que funciona. Agora vamos decifrar esse 20, parágrafo 1º, inferno. O legislador, ele usa a expressão discriminante putativo. Então vamos começar na tradução disso aí. O que é uma discriminante e o que significa o tal putativo. Discriminante é sinônimo de causa de exclusão da antijuridicidade, excludente de ilicitude, é o mesmo que justificante, justificativo. Aliás, quando nós estudamos as causas de exclusão da antijuridicidade, eu coloquei aqui no quadro causas de exclusão ou excludentes de ilicitude, ou justificativas ou justificantes, ou discriminantes. Então, discriminante é o mesmo que causa de exclusão da antijuridicidade. E putativo significa o quê? Putativo significa imaginário. Então nós temos causas de exclusão da antijuridicidade putativas, que são imaginárias. Putativas. Discriminantes putativos, então, são causas de exclusão da antijuridicidade imaginárias. Imaginárias por quê? Porque só existem na cabeça do indivíduo. Quando nós tratamos da legítima defesa recíproca, se era possível ou não, eu comentei isso. Eu disse, é possível legítima defesa contra a legítima defesa, que seria a recíproca? Não, não é possível, salvo a putativa, a real contra a putativa. Aí eu falei, o putativo é o imaginário, aquilo que só ocorre na cabeça do sujeito. Mas espera aí, quando na cabeça do indivíduo passa uma coisa e na verdade é outra, como é que nós chamamos isso? Essa desconformidade entre o que o sujeito pensa e o que na verdade é. Como é que se chama isso? Erro, acabamos de ver. Então, uma discriminante putativa é uma causa de exclusão da antijuridicidade imaginária por erro. Por erro. Houve erro.
Então, uma legítima defesa é uma causa de exclusão, né? Eu posso ter uma legítima defesa imaginária, uma legítima defesa putativa. Estado de necessidade, que é uma discriminante, uma causa de exclusão, putativo. Então, um estado de necessidade imaginário por erro. Pode existir um estrito cumprimento do dever legal putativo, claro, por erro. Um exercício regular do direito putativo derivado de erro. A dúvida é, esse erro, ele é de tipo ou ele é um erro de proibição? Então eu vou apagar o quadro para discutirmos isso. A legítima defesa putativa, ela é uma legítima defesa por erro, mas por erro de tipo ou por erro de proibição? O estado de necessidade putativa é um estado de necessidade que só existe na cabeça do sujeito, claro, por causa do erro de tipo ou de proibição. Quando nós vamos em busca dessa resposta, nós procuramos a resposta, em primeiro lugar, no código. Aliás, é que o aluno deve sempre fazer. Se está com dúvida no assunto, primeiro vá à legislação. Eu já falei sobre isso. O que normalmente fazem é o caminho inverso. Estou com dúvida, vou entrar na internet, vou ver lá no STJ. Não, você não tem que ver no STJ. Primeiro vê a legislação. Estou com dúvida. Pegar o livro. Não pega o livro. Pega a lei primeiro. Pega a lei. Entendeu? Não. Pega o livro. Entendeu? Não. Vai à internet. Consulta lá os julgados. Ou então, fui ao código, entendi, fui à doutrina para confirmar, fui à jurisprudência para confirmar, mas tem que ser nessa ordem. Eu não posso começar a querer entender um assunto em um julgado supremo. Senão dá um nó. Senão dá assim uma confusão. É até mais difícil. Eu acho que o direito se torna muito mais difícil assim. Portar arma é crime? O sujeito vai ao site do STF. Não, peraí, pega a lei, dá uma olhada. Porte de arma, onde que está isso? Qual é o artigo? Qual é o verbo? Isso é um crime? Qual é a pena e tal? Primeiro conheça a legislação, depois parta para a discussão da doutrina, parta para a discussão da jurisprudência. Se usar essa ordem, você vai ver que o direito vai ficar bem mais fácil do que pode parecer. Eu, com dúvida em relação a isso, eu vou à legislação. Discriminante putativo, onde é que está? Aí eu vou lá, encontro o nojento artigo 20, parágrafo 1º. E aí ele começa assim: é isento de pena quem por erro, plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação, é isento de pena. Aí eu paro e começo a acreditar que eles estão falando de erro de proibição. Porque isenção de pena é o que normalmente aparece para as causas de exclusão da culpabilidade. Se você pegar o artigo 26, que fala em doença mental, vai estar escrito lá, é isento de pena. Pega o artigo 21, é isento de pena, erro de proibição. O artigo 28 da embriaguez é isento de pena. Pega o artigo 22, coação moral, irresistível, obediência hierárquica, que vamos estudar ainda hoje, é isento de pena. Então, quando a gente está diante de uma causa da exclusão da culpabilidade, o legislador costuma usar essa expressão, é isento. Aí, como eu vou ver lá, discriminante putativa,
é isento. Aí eu paro, opa. Então eu estava na dúvida se o erro seria de tipo ou de proibição. Eles estão usando a expressão é isento de pena. Isenção de pena é coisa do erro de proibição, que afasta a culpabilidade. O erro de tipo exclui dolo, mas permite a punição do crime culposo. Aí eu já fico tendente a achar que o erro da discriminante putativo seja um erro de proibição. Mas aí uma dúvida acaba me corroendo. A regra consta no parágrafo 1º de qual artigo? O 20. E o artigo 20 fala do erro de tipo. Olha que confusão, né? Então, artigo 20. Erro de tipo. Artigo 21. Erro de proibição. Aí fala, discriminante putativa é erro que recai sobre excludente de ilicitude. Mas é erro, tudo bem. Mas é erro de tipo ou erro de proibição? Aí, aonde que está esse negócio no código? Por isso que eu falo que sempre tem que olhar o código. Onde que está isso no código? Está aqui, ó. Discriminante putativo. Aí vem minha dúvida. Putativo por erro. Mas esse ou esse? Aí como vem escrito é isento de pena, eu penso que se trata de erro de proibição. Poxa, mas se isso aqui é erro de proibição, por que não vem dentro do 21? Por que essa regra está no 20, que fala... É parar primeiro do 20. Pronto, fiquei na dúvida. Aí eu continuo lendo o parágrafo e no final fala assim, mas permite a punição por crime culposo. Espera aí, o que permite a punição por crime culposo é erro de tipo. Então eu olho para o artigo, é erro de tipo. Discriminante putativo, para primeiro do artigo 20. É isento de pena, mudo de ideia. Não, erro de proibição. Isento de pena, isenção de pena, coisa de culpabilidade. Quando chega no final, mas permite a punição por crime culposo. Opa, então é erro de tipo. Mudei de opinião 2 vezes. Né? Então é melhor ir para onde? Para a doutrina. Li o código, tem de direito isso não. Eu vou para a doutrina. Aí na doutrina, eu fico mais angustiado. Porque tem autores que sustentam que o erro tratado aqui, que é o erro que recai sobre excludente de ilicitude, é erro de proibição e só. Sempre será um erro de proibição, independente do erro ter recaído sobre pressupostos fáticos ou ter recaído sobre os limites da excludente. Sempre será um erro de proibição, chamado erro de proibição indireto. Um erro de proibição recaindo sobre excludente de ilicitude. Erro de proibição indireto. Isso cai em prova, hein? Agora tem uma outra corrente que diz que às vezes o erro é de tipo e às vezes o erro é de proibição. Aí nós torcemos para quê? Tomara que a corrente majoritária seja a primeira, que diz sempre será o erro de proibição, mas não é. Para o nosso azar, não é a majoritária. A corrente majoritária é a que fala depende, às vezes é de tipo, às vezes é de proibição. Aí a banca gargalha, aí a banca adora, porque o aluno tem aí, assim, é pedrada para cima do aluno. Porque o examinador, se ele quiser, ele destrói quase todo mundo com uma questão dessa. É fácil destruir uma galera com isso aí. Porque a teoria majoritária fala depende.
Depende do quê? Olha, vamos primeiro identificar essas correntes. A minoritária é a teoria extremada, é a que adota a teoria extremada da culpabilidade. É a que diz que quando o sujeito erra em relação a um estado de necessidade, a uma legítima defesa, a um estrito cumprimento, um exercício regular do direito, quando ele erra em relação a isso, o erro vai ser sempre erro de proibição. Não me interessa se ele erra quanto à existência, não me interessa se ele erra quanto aos limites, não quero saber como foi esse erro. Se ele errou em relação a uma dessas excludentes, o erro é de proibição, aplica-se o artigo 21. Ou nós vamos isentá-lo de pena, ou nós vamos reduzir a sua pena. Porque o assunto sempre envolverá culpabilidade. Aí faz sentido o nome, né? Teoria extremada da culpabilidade. É só guardar assim. É aquela teoria que leva a culpabilidade ao extremo. Acha que sempre o problema vai estar relacionado à culpabilidade. Então está levando a questão da culpabilidade ao extremo. Teoria extremada da culpabilidade. Corrente minoritária. A corrente majoritária, e portanto não precisa nem ser dito isso na prova, é a teoria limitada. Quer dizer, se eles não falarem, segundo teoria extremada, teoria limitada, qual é que eu vou usar? A limitada. Por quê? Porque ela é majoritária. Teoria limitada da culpabilidade. Ela diz, depende. Às vezes o erro é de tipo, às vezes o erro é de proibição. Então, nem sempre o problema envolverá culpabilidade. Então, se nem sempre vamos estar tratando da culpabilidade, nem sempre a teoria é limitada. Nem sempre. Há um limite. Eu não vou levar sempre o assunto para a culpabilidade, que aí é teoria extremada. Às vezes eu estou discutindo culpabilidade, proibição. Às vezes estou discutindo dolo e culpa. Então, há um limite. Teoria limitada. É assim que fica mais fácil de guardar. A teoria limitada, quando diz às vezes é um, às vezes é o outro, ela tem que explicar como que eu vou diferenciar então. Quando que eles vão contar uma história do sujeito que agiu em legítima defesa putativa, estado de necessidade putativo, e eu vou olhar e vou dizer assim, isso é erro tipo. Isso daí é uma legítima defesa putativa por erro de proibição. Como? Você pegando vários autores, porque a tarefa é árdua. É árdua, não é assim, pega um livrinho, pronto, deu. Ah, entendi. Quem dera. Você pega vários autores e começa. Vê o caminho que cada um vai pegar para explicar. Condensando tudo, estudando vários autores, pegando o que há de melhor em cada um, o que eu tenho que passar para todos é a nata, é assim o resumo de tudo que se discute sobre isso, para que o aluno possa olhar a questão e identificar, e não olhar para mim durante uma hora e falar assim, legal, mas eu não consigo fazer questão nenhuma, aí também não adianta nada. Tem que passar aqui a informação que seja precisa para a identificação disso na prova. A teoria limitada diz que será o erro de tipo, haverá erro de tipo, quando o erro recair sobre pressupostos fáticos que envolvem a excludente de licitude.
E o erro será de proibição quando ele envolver os limites da excludente de licitude. Então, se errar contra pressupostos fáticos, ou se errar contra os limites, aí nós vamos ter a espécie de erro a ser aplicada, a regra do 20 ou do 21. Claro que eu sei que falar isso aqui e passar adiante é querer ser linchado, né? Se eu falasse, então, gente, morreu, entendido, vamos lá, vamos agora para o estudo, o pessoal ia querer me matar, porque só isso aqui não faz sentido. O que significa errar contra pressupostos fáticos? Quando o sujeito ele erra em relação a uma situação que o colocaria em legítima defesa, que o colocaria em estado de unicidade, que o colocaria no estrito cumprimento do dever legal. Ele erra contra uma situação, ele erra contra um pressuposto fático. Se estivesse ocorrendo aquele fato que ele imaginava, se estivesse ocorrendo, ele realmente estaria em legítima defesa. Mas, na verdade, aquele fato não estava ocorrendo. Então, ele errou contra pressupostos fáticos. Uma situação de fato necessária para ele invocar a excludente de licitude. Agora, se o sujeito, ele pensar assim, eu estou em legítima defesa, está mesmo. A situação de fato é essa. E estando em legítima defesa, eu posso reagir dessa forma. Peraí, aí o cara está errando quanto aos limites, porque não pode não. E numa situação de perigo tal, eu estaria em estado de necessidade. Ok. E em estado de necessidade eu posso fazer? Não, não pode. Então você pensa que pode, mas não pode. Isso é o clássico erro de proibição. Você está errando contra os limites. Olha, em legítima defesa, você não pode reagir assim. Em estado de necessidade, você não pode fazer isso. Eu pensei que pudesse. Pois é, mas não pode. Então você errou não quanto a pressupostos fáticos, mas você errou quanto aos limites. Eu sei que o aluno pensa, ainda assim, professor, não consigo visualizar. Então eu vou apresentar aqui uma questão de prova que talvez seja decisiva, espero que seja decisiva para a identificação, a separação exata. Uma vez fizeram uma prova contando uma historinha assim. Uma aeronave, tinham duas pessoas numa aeronave e a aeronave deu pane, o motor parou, começou a cair, perdendo altitude, vai se esborrachar. Um deles foi pegar o paraquedas. Por quê? Toma aqui o paraquedas, esse aqui é o meu, vamos pular. A aeronave vai cair. Era a chance que eles tinham, era essa, era saltando. Só que esse que foi buscar o paraquedas, ele só encontrou um. Ele achou que dentro da aeronave só existia um paraquedas. Ele só encontrou um, então só tem um paraquedas. E só havendo um paraquedas, naquela situação de perigo, o que ele podia fazer? Ele podia empurrar o colega dele? Sim. Porque imagina, você está numa aeronave, aí pane, o piloto diz, a gente vai cair, parou o motor, a gente tem que pular. Pega lá o paraquedas. Aí você vai buscar o paraquedas e só encontra um. Você acredita que só tem um? Você vai falar para o piloto, olha só, cara, encontrei um só. Para o ímpar. Você vai fazer isso com ele? Para o ímpar. Aí perdeu o melhor de 3. Você não vai fazer isso. Você vai botar já o paraquedas, para não ter dúvida. E se ele perguntar, cadê o meu? Tchau. Porque senão ele vai partir para cima de você. Pelo menos para pular junto. E se o paraquedas não suportar o peso dos dois, os dois morrem. Então, um paraquedas que não suportaria o peso dos dois.
então é meu. Foi o que ele fez. Acreditando só existir um paraquedas na aeronave, ele empurra o colega e salta paraquedas. Só que depois fica comprovado que dentro da aeronave tinha mais paraquedas. Ele que não viu, falando que houve um erro invencível. Ele não viu e ninguém conseguiria ver. Aí vinham as alternativas. O que foi isso? Aí já começava a letra A. Estado de necessidade putativo por erro de proibição. Tá certo isso? Não. Isso não é erro de proibição. O erro de tipo. Ele errou quanto a pressupostos fáticos. Onde que está o erro desse cara? Ele pensou que não existisse que existisse uma situação de perigo e na verdade não. Havia a situação de perigo. Onde que está o erro dele? O erro dele foi em acreditar só existir um paraquedas. Porque só havendo um paraquedas, ele estaria autorizado a empurrar o outro. Porque entre perder 2 vidas, perde-se uma. Só que não tinha dentro da aeronave somente um paraquedas. Existiam outros, ele que não viu. Então ele supõe, como diz o 20 parágrafo 1º, ele supõe uma situação de fato que, se existisse, tornaria a sua ação legítima. Se existisse aquela situação que ele imaginava, estaria tranquilo empurrar o outro, nada pessoal. Então, se ele errou quanto a pressupostos fáticos, o erro é de tipo. Aí dizer assim, letra B, erro quanto a um tipo incriminador. Não, que erro quanto a tipo incriminador? O erro recaiu sobre um tipo permissivo. O erro quanto a tipo incriminador foi o que nós vimos antes do intervalo. Errou quanto ao tráfico, errou quanto ao furto, errou quanto ao homicídio. Está errando quanto a tipo incriminador. Está errando quanto a normas incriminadoras. Teu erro está recaindo sobre elementos constitutivos de um tipo penal incriminador. O homicídio, o furto. Mas nesse exemplo que eu dei, o erro não está recaindo sobre um tipo incriminador. Ele está errando quanto ao homicídio? Ele está empurrando o amigo dele para fora da aeronave, achando que está empurrando o boneco? Não. Ele sabe que está matando uma pessoa. Ele não está errando quanto a um tipo incriminador. Ele está errando quanto a um tipo não incriminador, um tipo permissivo, que é o artigo 24. Ele acha que naquela situação é razoável sacrificar uma vida para salvar outra. Que situação? A existência de somente um paraquedas? Só que essa situação não existe. Então está errando contra uma situação de fato, erro de tipo. Aí depois chama lá, letra E, depois de tanta bobagem, letra E, estado de necessidade putativo por erro de tipo. Errou contra pressupostos fáticos. É o que mais acontece. Se a gente for ver no dia a dia, o que mais acontece é a legítima defesa putativa por erro de tipo. Esse caso famoso que esse ano ainda, foi no início do ano, se não me engano, em abril, maio, sei lá, início do ano, quando foi noticiada a absolvição do policial que atirou num morador que apareceu numa incursão da polícia, apareceu com uma furadeira prateada. Foi absolvido no procedimento do júri, porque a acusação de homicídio doloso, matou intencionalmente, tudo bem, mas ele pensava estar em legítima defesa. Esse foi o entendimento da justiça. Ele pensava estar em legítima defesa. O policial está entrando numa área dominada pelo tráfico, parece um indivíduo do nada, né, uma fatalidade, um azar desgraçado, aparece com uma furadeira prateada. Aí o policial olha, é um bandido, vai atirar contra mim, dispara. Na concepção do policial,
ele está disparando em legítima defesa própria. Ele está se protegendo, está em legítima defesa. Porque senão o cara vai atirar. Mas peraí, o cara nem ia atirar, que é uma furadeira. Ele não viu, ele não percebeu. Na concepção dele era uma arma. Então ele errou contra pressupostos fáticos. Se aquela vítima realmente estivesse com uma arma apontada para ele, policial, não caberia o policial atirar para matar mesmo, para se defender? Sim. Só que aquilo que estava apontado não era uma arma, era uma furadeira. Então ele errou contra um pressuposto fático que o colocaria em legítima defesa. Legítima defesa putativa por erro de tipo. Se o erro é de tipo, exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. No caso do sujeito na aeronave, empurrou o colega, porque achou que só existisse um paraquedas. Ah, mas tinha um outro paraquedas. Sim. Homicídio doloso ele já não responde, porque o erro de tipo exclui dolo. Mas responde para o homicídio culposo? Bem, aí os jurados vão ter que examinar essa questão. Ele achou que só tivesse um paraquedas. Qualquer outra pessoa em seu lugar pensaria a mesma coisa? Talvez especulando, né? Especulando, porque isso não estava na questão. Especulando. Chegam à conclusão que qualquer outra pessoa cometeria o mesmo erro, pois o outro paraquedas estava dentro da privada. Será que alguém procura um paraquedas dentro da privada? Levanta a tábua para ver o paraquedas. Pegar o paraquedas, só um minuto, levanta a tábua. O paraquedas está fazendo numa privada, assim, o sujeito jamais ia procurar um paraquedas dentro de um vaso. Aí você diz, ele errou e qualquer um erraria. Mas não, o paraquedas estava ali pendurado. É que o sujeito tão afobado, tão nervoso, não viu. Mas uma outra pessoa mediana em seu lugar conseguiria mesmo, diante do caos, notar a presença do outro paraquedas. Então responde para o homicídio culposo, ter empurrado o colega. É aquela regra do erro de tipo. Tá, e o erro de proibição? O erro de proibição, o sujeito erraria quanto aos limites da excludente. Como eu até mencionei muito de passagem, num caso concreto, caso real, em que o frentista reage a um assalto. Não é nem um frentista, era um funcionário de um posto de gasolina de madrugada, um segurança, sei lá, um funcionário qualquer. Ele reage em legítima defesa no momento de um roubo, bandido armado, apontando a arma para ele, levando dinheiro daquela lojinha de conveniência. E aí ele reage, atira contra o policial, contra o bandido. O bandido dá um tiro nele também, só que pega no ombro. Aí ele dá mais um tiro, sujeito, que aí pega no peito. Tudo filmado, mostrado na televisão, o negócio é deprimente. Talvez seja até no YouTube, nem experimentei jogar no YouTube, tudo tem no YouTube, né? De repente a gente joga lá, parece a nossa infância, tudo filmado, tem tudo ali. Aí dá pra ver, o sujeito dá um tiro, pega no peito do outro, do bandido. Aí ele, vendo que levou a pior, corre. O que o funcionário do posto tinha que fazer? Agora chama a polícia, cara. O cara correu, ou então segura ele, mas não vai atirar mais. Né? Atirou por quê? Porque o cara estava atirando, o cara estava apontando uma arma. Aí você atirou nele, tudo bem. Só que quando o bandido viu que levou a pior, correu. O que você pode fazer? Segura, está baleado, mas segura ele. Chama a polícia, chama a ambulância, que ele tem que ser socorrido. Você não vai aplicar pena de morte para ele. Mas não. O sujeito corre atrás do bandido que estava tentando ali se escapar. O bandido já tinha caído próximo às bombas de gasolina e tudo filmado. Esse sujeito, o funcionário do posto, descarrega a arma sobre ele. O que ele poderia alegar em seu rol? Que o pessoal falou, isso daí não é legítima defesa, né, professor? Não, não é.
Isso daí é um excesso, e quando o sujeito entra no excesso, ele sai da legítima defesa. Entrou no campo do excesso, já não é mais legítima defesa. Mas a gente tem que saber por que houve esse excesso. O excesso se deu pelo erro de proibição, talvez. Talvez, né? O que poderia ser alegado em favor dele no júri, erro de proibição. Senhores jurados, olhem para o réu, funcionário de um errou quanto a limite, mas, meu amigo, isso não é legítima defesa, não. Agora, se ele acha que isso é legítima defesa, vamos examinar o potencial consciência. Vamos ver se ele tinha condições de compreender que isso é ilícito. Ele não poderia. Isso é uma execução. Aí temos que olhar para ele. Isso aí é uma legítima defesa putativa por erro de proibição e não por erro de tipo, porque ele compreendia a situação de fato. Ele só não percebia a ilicitude daquele comportamento final que já ultrapassava a moderação da legítima defesa. Ok? Normalmente, quando a banca faz uma questão sobre isso, faz envolvendo o erro de tipo. Aliás, lembrei de outra, né? Do pai que mata a própria filha. Essa é velha dessa. Aliás, não é só velha em prova, como na prática mesmo. Isso acontece direto. Pai matar o filho por confundir com bandido, isso é direto. Isso é o quê? É legítima defesa putativa por erro de quê? De tipo. No livro do professor Damásio, Novíssimas Questões Criminais, ele coloca, matéria de jornal, que o pai morava somente com a filha e a filha passou por uma faculdade, numa cidade vizinha, e ela dormia no alojamento, na faculdade, e voltava para casa somente no fim de semana. Esse pai tinha uma arma, fato real. Ele tinha uma arma. E ele ficava sozinho a semana toda, a filha só retornava no fim de semana. Aí a tragédia. O pai fazia aniversário no meio da semana. A filha decidiu voltar para casa de madrugada com o intuito de elaborar para ele uma festa surpresa. E não avisou, claro, fez surpresa. De madrugada, foi entrando de mansinho em casa para preparar lá uma mesa, bolo, para ele acordar, bom dia, feliz aniversário. Tragédia das grossas. Quando ela chega em casa e entra de mansinho para não acordar o pai, porque senão vai estragar a surpresa, azar, o pai estava acordado. E armado, foi para a sala e já saiu atirando. Ele viu um vulto, atirou. Ele pensou, minha filha não é arma. Minha filha só vem fim de semana. E quando ela volta, por algum motivo, ela avisa. Não passou na cabeça dele. Pode ser minha filha fazendo uma festa surpresa, amanhã é meu aniversário. Ele nem se tocou, ele não lembrou. Então ele jurava que a casa dele estava sendo invadida por um bandido. Então ele imaginava uma situação de fato que, se existisse, tornaria a sua ação legítima. Se realmente fosse um bandido, ele estaria em legítima defesa. Mas não era, era a filha. Então, uma legítima defesa putativa por erro de tipo. Também, quando eu falei sobre ofendículas, mais uma que eu lembrei. Quando eu falei sobre ofendículas, ele disse assim, ó, ofendícula não é armadilha para matar criminoso, não. Ofendícula é um aparato que você coloca para a proteção do seu patrimônio, para inibir a ação de criminosos, para inibir o ataque de criminoso ao seu patrimônio. Caco de vidro, cerca de arame farpado, cerca eletrificada. Aí, há uns 2 anos atrás, foi noticiado que o sujeito, cansado de ter a sua casa invadida para furto, só invadia a casa, furtava direto, montou uma armadilha. Montou lá um dispositivo, um aparato que acionaria uma espingarda no momento da abertura da porta. Abriu a porta, aciona um gatilho, o cara leva um tiro no peito e não deu outro.
Aí o pessoal me perguntou, professor, isso daí é exercício irregular de direito? Não. Você não tem direito de fazer isso. Você não tem direito, embora alguns autores sustentem essa possibilidade, né? Mas são minoritários. A maioria diz, não pode. A ofendícula tem que ser visível, tem que ser colocada de uma forma para inibir o ataque. Então tem que ser visível. Como é que você vai desestimular o sujeito ao ataque se você vai colocar um negócio que ele não pode ver? Se eu colocar alguma coisa, não quero que ninguém entre nessa sala. Então eu vou colocar, cuidado, porta eletrificada. Agora, eu não quero que ninguém entre, vou eletrificar a porta e não vou avisar. Então eu não estou a fim de inibir. Eu não estou a fim de inibir a entrada. Eu estou a fim de matar o coitado que meteu a mão aqui. E aí a maioria da doutrina não aceita. Aí os alunos me perguntaram assim, poxa professor, mas é assim, é muito injusto isso, né? Porque, tudo bem, ele tinha que ter colocado algo visível e proporcional, né? Não é assim, entrou na casa, deu um tiro no peito, pois a pena de 1 a 4 anos para o furto, e o sujeito está condenando, por conta própria, está condenando o autor do furto a pena de morte. O próprio legislador prevê uma pena baixa, 1 a 4, e a vítima condena o autor do furto à morte. Coloca lá um dispositivo que vai matá-lo, então a pena de morte para o autor do furto, totalmente desproporcional. Aí alguns alunos falaram, professor, concordo, assim, não era visível, é desproporcional, mas é muito injusto, né? O cara estava sendo furtado direto. A vítima já tinha entrado várias vezes na casa dele, ele colocou aquele aparato, aí matou bandido, o pessoal dizia isso, matou bandido, é muito injusto, aí ele vai para a cadeia. Aí eu comentei assim, mas quem disse que ele vai para a cadeia? Fica difícil somente a alegação de exercício irregular de direito, fica difícil, mas quem disse que ele vai ser punido? Aliás, eu nem sei o que aconteceu, nunca mais ouvi falar no assunto, mas matéria defensiva tinha aberta, né? Uma delas, erro de proibição. Eu pensei que para a proteção da minha casa eu pudesse fazer isso. Então seria um exercício regular de direito putativo por erro de proibição. Eu jurava que para a proteção da minha casa eu pudesse colocar uma arma engatilhada à porta. Então esse é um dos argumentos defensivos que poderia colar muito bem no tribunal do júri. Tá ok? Então fechamos aqui esse segundo elemento, o potencial consciência da licitude. E vamos finalizar com a excludente da inexigibilidade de conduta diversa. Porque a exigibilidade é o terceiro elemento da culpabilidade. Culpabilidade é formada por imputabilidade, potencial consciência da licitude e exigibilidade de conduta diversa. O que exclui a imputabilidade? Os casos já estudados de inimputabilidade. O que exclui o potencial consciência da licitude? O erro de proibição. E o que exclui a exigibilidade de conduta diversa? A inexigibilidade de conduta diversa. Mas que situações se enquadrariam na inexigibilidade de conduta diversa? Segundo o Código Penal, artigo 22, o que se enquadraria em inexigibilidade de conduta diversa seria a coação moral irresistível e a obediência hierárquica. Segundo o artigo 22 do Código Penal. A coação moral irresistível não há mais
dificuldade nisso. Porque quando eu falei na coação física, eu expliquei a coação moral. Então, só estou juntando quebra-cabeça aqui. Quando estudamos a voluntariedade do comportamento humano, conduta, comportamento humano, voluntário, aí eu falei assim, olha, o comportamento humano normalmente é voluntário. Ninguém vai se prestar a dizer quando ele não é voluntário. Quando ele é voluntário. Vão dizer quando ele não é. Aí eu coloquei aqui no quadro. Causas da exclusão da voluntariedade. Primeira delas, coação física irresistível. Aí, nesse momento, eu expliquei a diferença da coação física para a coação moral. E até citei o seguinte, olhem o artigo 22, reparem que está escrito coação irresistível. Não está escrito no 22 que essa coação é uma coação física nem moral, não está escrito, está dizendo assim, coação irresistível. Mas, embora não esteja escrito, a doutrina explica que a coação irresistível descrita no artigo 22, ela é a coação moral. É a que vai isentar de pena. A coação física, ela exclui a voluntariedade do comportamento humano, então exclui a conduta. Vai atingir diretamente o fato típico. A coação moral, você vai dizer que o fato é típico, que é antijurídico, que o sujeito é imputável, que ele tinha potencial consciência da licitude, mas não podíamos exigir dele uma conduta diversa. Essa pessoa que sofreu coação moral, ela praticou um fato descrito como crime, sem estar cobertada por uma excludente de licitude, ela tem discernimento, ela sabe o que está fazendo, ela sabe que pratica um fato típico antijurídico, mas ela só pratica porque ela está sofrendo uma coação moral. Ela só pratica porque ela está sofrendo uma pressão psicológica, uma grave ameaça, que retira dela a capacidade de escolha, não retira o discernimento, ela continua sabendo o que está fazendo. Ela sabe que pratica um fato típico antijurídico, o discernimento está lá. A capacidade de perceber licitude está lá. Ela só não tem outra coisa a fazer. Ela não tem escolha, não tem como agir de forma diferente do que de como ela agiu. Então é inexigibilidade de conduta diversa capaz de excluir a culpabilidade, porque se você afasta o elemento exigibilidade, você está afastando a própria culpabilidade. E se a coação moral for resistível? Se for resistível, o sujeito é punido, fato típico antijurídico, culpável, recebe pena, mas a pena é atenuada. O artigo 65 fala que a coação moral resistível atenua a pena, mas não isenta. Eu dei o exemplo. Um homem bota uma arma na cabeça de uma criança e fala para o pai, olha, você tem meia hora para me trazer um carro do ano aqui. Porque se você não me apresentar um carro do ano, em meia hora seu filho leva um tiro na cabeça. Esse pai vai praticar um furto, fato típico, antijurídico, ele tem imputabilidade, ele tem potencial consciência, mas fazer o quê? Inexigibilidade quando diversa. O juiz vai dizer assim, não era para o senhor ter pego o carro. Aí ele vai dizer, então, com todo respeito, excelência, era para fazer o quê? O que o senhor faria no lugar, caso o seu filho tivesse com uma arma na cabeça? O que o senhor faria no lugar? Então nós não podemos exigir dele uma conduta diversa e isso afasta a culpabilidade. A obediência hierárquica só dá um pouquinho mais de trabalho só. Se cair a coação moral, ela vai cair de forma a confundir com a coação física. A obediência hierárquica, ela cai o examinador usa os termos do código para enganar o aluno. É assim. Primeiro, quando se fala em obediência hierárquica, eu não posso pensar em qualquer hierarquia. O legislador, quando ele se refere a isso, ele está se referindo às relações de direito público, à administração pública. Então só existe obediência hierárquica dentro da administração pública, seja entre civis, seja entre militares. Mas tem que ser na administração pública. Eu posso até vulgarmente, assim, de forma
coloquial. Eu posso no dia a dia falar, porque lá no escritório de advocacia, onde eu trabalho, o meu superior hierárquico, que é o dono do escritório, ele falou para mim que agora eu só vou fazer audiência, não vou fazer mais recurso, não vou fazer mais peça, só vou fazer audiência. Meu superior hierárquico. Tudo bem, eu posso falar isso, mas tecnicamente, na linguagem do código, não está certo. Para o código, essa relação de superior hierárquico só existe dentro da administração pública. Escritório de advocacia, as relações domésticas, as relações privadas, não tem essa não. Mas eu, policial rodoviário, eu tenho superior hierárquico. Eu, policial da civil, eu tenho superior hierárquico. Eu, analista judiciário, eu tenho superior hierárquico. Eu, fiscal, eu tenho superior hierárquico. Na administração pública, normalmente existe um superior, na maioria das vezes existe uma pessoa acima, que é o superior hierárquico. E daí? E daí que o superior hierárquico vai ficar dando ordem, ele é superior, ele vai ficar dando ordem para o seu subordinado. E o que isso tem a ver com o direito penal? É que ele pode dar uma ordem para o subordinado praticar um crime. E o que acontece? O que acontece é que o subordinado ele tem a obrigação, que é sempre da administração pública, claro, né? Esse subordinado ele tem a obrigação de, ao receber a ordem, fazer um juízo de legalidade. É dever dele. Tem que fazer juízo de legalidade. Me deu uma ordem, juízo de legalidade. Essa ordem é legal? Se ela for legal, eu vou cumprir. Se ela for ilegal, eu vou bater de frente. Não me interessa se ele é meu superior, se ele é bem mais poderoso do que eu. Ordem ilegal não é para ser cumprida. E eu vou bater de frente. É constrangedor. Só em pensar nisso já dá até náusea, né? Você pensa, caramba, eu estava quieto no meu lugar, vem meu superior me dar uma ordem ilegal e agora eu sou obrigado a desafiá-lo. Porque ele não está acima da lei. Mesmo que eu receba uma ordem do presidente da República, essa ordem veio da presidência da República, tudo bem, mas essa ordem é ilegal, eu não vou cumprir. Porque nem o presidente da República está acima da lei. Então o funcionário público ele tem que bater de frente. Fazendo juízo de legalidade, essa ordem é legal, bate de frente, eu não cumpro. Ou você vai cumprir. Porque se você cumprir, você vai responder pelo crime igual o superior. Então, como o nosso curso aqui é para polícia rodoviária, vamos colocar uma situação policial. O teu superior na polícia rodoviária, numa diligência, uma blitz, persegue lá um carro suspeito e tal. Aí, fulano é o criminoso que a gente estava procurando. Fulano, aí chega para o subordinado, leva ele ali para o pau de arara. Dá aí um corretivo nesse cara para ele aprender que ele não está falando com qualquer um. Dá aí como naquele o filme Selvagens, né? É bom para todo mundo que está na carreira policial, sempre bom esses filmes, né? Filme que está na crista da onda, Selvagens, só porque o cara fala, não é nada pessoal, falou com o traficante, assim, olha, não é nada pessoal. O quê? Não é nada pessoal? Então agora você vai aprender uma lição. Aí chega para o subordinado, fala assim, olha como ele fala comigo, nada pessoal, dá um corretivo nele, ordem ilegal. Aí você vai dizer, não vou. Que pau de arara, corretivo, dá um choque nisso. O que é choque? Isso é tortura. Lei 9455, dá tortura. E ainda que não fosse tortura, ainda que o sujeito não pensasse em tortura, que o sujeito pensasse assim, eu vou machucar, é crime, não precisa saber exatamente qual o crime, mas isso daí é ilegal. Torturar o sujeito não é ilegal. Ordem visivelmente ilegal. Mas é meu superior. Problema seu, agora o superior vai responder e você também. Os dois vão para a lei de tortura. Não tinha nada que acatar essa ordem, bater de frente.
Até dizer, senhor, eu não vou torturar. E se o senhor torturar, eu vou ter que te prender. Eu vou bater de frente, porque eu não posso aceitar a tortura. Eu prendo o meu superior. Eu não posso aceitar a tortura. Agora, se essa ordem ilegal ficar disfarçada, aí que entra o artigo 22. Porque o legislador, ele fala em ordem não manifestamente assim. Ilegal. O que é uma ordem, como está escrito no artigo 22, o que é uma ordem não manifestamente ilegal? É uma ordem legal ou ilegal? É uma ordem ilegal. Ordem não manifestamente legal é uma ordem ilegal, só não é visível. Então, uma ordem legal que parece legal. É ilegal, mas ela tem toda a pinta de legal. Porque a ilegalidade não é manifesta. A ilegalidade não é evidente, não é visível. E o superior pode fazer isso. Ele pode camuflar a ilegalidade para que o subordinado, mesmo fazendo um juízo de legalidade, não a perceba. E aí vai cumprir. Eu dou uma ordem legal, mas não manifestamente legal. Eu disfarço a ilegalidade para que o meu subordinado cometa um crime por mim. Aí quem responde? Nesse caso, o superior. E o subordinado? O subordinado não, é isento de pena. Se a ordem não era manifestamente legal, se era uma ordem legal com toda a aparência de legal, somente o superior responde. O subordinado, coitado, ele foi enganado, ele foi usado. É até um caso que nós chamamos de autoria imediata, em que você usa alguém como instrumento do seu crime. Assim como na coação moral irresistível, eu aplico uma grave ameaça para quê? Para que o indivíduo sob pressão pratique um crime por mim. O superior vai fazer isso. Ele vai dar uma ordem ilegal, com aparência de legal, para o subordinado bobo na história, praticar um crime por ele. Então é ele que responde. Ele, que o superior, é que responde. Mas quando a ordem é visivelmente legal, os dois respondem. Então, difícil isso? Não, isso é muito fácil, isso é muito tranquilo. Agora, essas duas, do artigo 22, elas são as causas legais de exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Olha que notícia triste. Se elas são as causas legais, é porque devem existir as causas supralegais, né? Existem causas supralegais de exclusão da culpabilidade por inexigibilidade quando diversa? Sim, vou dar exemplos que eu já dei aqui em sala de aula. Vamos lá. Eu falei da legítima defesa exculpante, não falei? Eu falei, o excesso numa excludente ilicitude pode ser doloso, culposo, caso fortuito, por erro, exculpante. Exculpante por inexigibilidade quando diversa, o sujeito dominado pelo medo ultrapassou os limites de uma legítima defesa, dominado pelo medo, então seria um caso de inexigibilidade quando diversa. Como é que o sujeito dominado pelo medo, como é que ele poderia agir de uma forma controlada, né? Então, uma legítima defesa exculpante, um estado de necessidade exculpante. Como parece ser exculpante aqui,
é por inexigibilidade de conduta diversa. O estado de necessidade culpante eu também falei, eu botei que o estado de necessidade pode ser justificante, pode ser exculpante. Falei que o estado de necessidade justificante é o estado de necessidade mesmo, real, que exclui a antijuridicidade e que o exculpante excluiria a culpabilidade. E na ocasião eu falei assim, isso agora não vai fazer muito sentido, mas lá na frente vai fazer. Porque o estado de necessidade desculpante seria o sujeito, na verdade, não estava em estado de necessidade. Ele não respeitou o artigo 24. Ele sacrificou, por exemplo, um bem maior em nome de um bem menor. Eu dei o exemplo do professor que salvava o filho e, para isso, deixava 7 outros alunos morrerem. As pessoas se afogando, o filho está de um lado, outras crianças num lado totalmente oposto. Ele teria que fazer o quê? Pegar as 7 crianças e que morra aquela única desgarrada, não dá para salvar todo mundo, só que aquela única desgarrada era filho. Aí ele faz o contrário, salva uma criança e que as 7 morram. Isso é estado de necessidade? Justificante? Não, esse é o exculpante. E inexigibilidade quando diversa, não tínhamos como exigir dele uma conduta diferente do que ele tomou. Isso daí é o pai, como é que o pai vai ter a capacidade de ver a morte do filho, vai sacrificar o filho? Podemos salvar o filho? Ele vai, não, mas valem outras vidas. Não tem como. E outras situações, só estou dando exemplo, não são essas apenas, mas existem outras situações. Nós usamos muito isso na Justiça Federal, quando a empresa, os sócios de uma empresa são acusados de sonegação fiscal. E aí a gente consegue provar que aquela empresa estava numa situação de penúria, estava arrasada, e que eles realmente sonegaram, omitiram informação relevante, porque se eles tivessem declarado tudo direitinho, isso geraria para eles o pagamento de um imposto que não daria a escolha para eles, tiraria a capacidade de escolha. Eles teriam que fechar as portas. Aí eles tiveram que ponderar. Ou eu pago imposto, ou eu pago salário. Se eu pagar imposto, eu vou fechar. E aí eu vou mandar todo mundo embora. Dane-se aí uns 400 chefes de família. Dane-se. Que morram de fome. São 400 famílias sem ter o que comer. Pelo menos por um tempo. Ou então, dane-se o Estado, né? Eu não pago imposto, mas eu mantenho a empresa funcionando, pagamento de salário e comida na mesa dessas famílias. Balança? Vou sonegar. Aí vem o Supremo e fala, provada a situação de penúria da empresa, provado, que o ônus da prova cabe a quem alega, provada a situação de penúria da empresa, é caso de absolução. Por quê? Causa supralegal de exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Tudo bem? Então essas são nós podemos usar esse argumento sempre na justiça. Eu vejo que aquele indivíduo não tinha outra conduta a realizar, ele não tinha outra opção. Eu vou alegar. Vou dizer, não tinha como exigir, não se pode exigir desse sujeito um comportamento diferente. Ah, mas onde que está no código? Não está no código, supralegal. Eu estou usando da analogia, estou usando do raciocínio que o legislador usou para a construção do artigo 22. Eu estou pegando o mesmo raciocínio e empregando em outros casos não previstos. Supralegal. Bem, senhores, encerramos aqui a análise do crime. Vimos o fato típico, a antijuridicidade e a culpabilidade. Crime é um fato típico, um juízo culpável. Vimos tudo sobre isso. Não acabou a nossa história. Acabou uma grande parte. Uma parte, talvez assim, a parte mais difícil, mais complexa, mais rica. Finalizamos. A partir da próxima aula de Direito Penal, nós vamos entrar no estudo do concurso de pessoas
que também não é um assunto fácil, mas não está inserido na análise do crime, à parte. Um outro título do Código Penal. Que o primeiro título, a aplicação da lei penal, vimos todo. Segundo título, o título 2 do crime, vimos tudo, do 13 ao 25. Título 3 da imputabilidade, do 26 ao 28, vimos tudo também. Porque a imputabilidade, esse título está inserido no crime. E aí o título 4, que é o próximo assunto, do concurso de pessoas, artigos 29, 30 e 31. Assunto da nossa próxima aula. Depois vamos estudar as causas de extinção da punibilidade, encerrando a parte geral e entrando na análise dos crimes em espécie. Então, senhores, até daqui a pouco. No intervalo, 1 hora, volto aqui com a aula de processo penal. Até já.